quase ninguém percebeu, mas aconteceu um rompimento muito importante para as altcoins. Isso pode fazer a gente ter várias criptomoedas disparando nos próximos dias. A XTZ, que a gente deu o alerta no último vídeo da sexta-feira, chegou a subir mais de 50% no dia seguinte. Vou estar atualizando a análise do gráfico do Bitcoin, comentar para onde ele pode ir. Vou estar atualizando a análise dos eventos macroeconômicos. Esta semana nós vamos ter alguns eventos que podem impactar o mercado de criptomoedas. Eu vou estar falando disso, vou estar atualizando a análise de sentimento do Bitcoin, que deu uma grande mudança em relação ao último vídeo. Vou estar atualizando a análise dos gráficos das altcoins que estão disparando e muitas podem subir ainda mais. Tem uma que pode dar 3 vezes aí e ninguém está falando disso. E pessoal, primeiramente, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Criptográfico no YouTube, não deixem de se inscrever, ativem o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui praticamente todos os dias. Se vocês querem receber notícias em primeira mão, pessoal, não deixem de seguir o nosso canal no Telegram, porque lá as novidades chegam em primeira mão. Tá? O link vai estar fixado aí no primeiro comentário deste vídeo. Por esse canal, vocês ficam por dentro dos alertas e notícias relevantes do mercado de criptomoedas gratuitamente. E se você ainda não tem conta aqui na corretora Coinex, meus amigos, aí embaixo vai ter o link para você estar criando conta nessa corretora que não exige que você mande os seus documentos para fazer operações aqui dentro, beleza? Vou deixar o link aí embaixo e, meus amigos, eu irei responder todos os comentários deste vídeo. Então, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, quer falar alguma coisa comigo, quer que eu analise alguma criptomoeda, deixa embaixo nos comentários que eu vou responder aí até amanhã de noite, beleza? Bem, pessoal, vamos aí falar da análise do Bitcoin, começando aqui, como sempre, pelo gráfico. O gráfico do Bitcoin está na mesma, viu, pessoal? Como eu disse nos últimos dias, para mim o Bitcoin ele fica aí nos próximos dias nessa região entre os 120 e os 110. Talvez 120 e 115 seja uma faixa de preço aí mais justa para o Bitcoin, tá? Eu acho que é isso aí que a gente vai ter nas próximas semanas ou dias. Eu não vou afirmar semanas, né? Porque semanas são meses no mercado de criptomoedas. Uma semana no mercado de criptomoedas pode mudar tudo da água para o vinho, tá? Mas, em termos de gráfico, eu não consigo aqui ver um padrão por enquanto para o Bitcoin. Para mim, ele está andando de lado nessa região do 118, 117. Está caindo um pouco agora na última hora. Tá, mas nada aí de absurdo, nada que tire o Bitcoin da lateralização que ele já vem aí nos últimos dias, não, tá? A gente tem que falar também, pessoal, do que a gente teve aí no gráfico semanal, né? O gráfico do Bitcoin ele chegou ali no alvo de um padrão muito importante, que era aquela bandeira de alta que havia formado ali nas últimas semanas e o alvo dessa bandeira de alta foi atingido, tá? O Bitcoin bateu ali na região dos 120 mil dólares, que era esse alvo, e agora a gente não tem aí novos alvos para o Bitcoin. O candle do gráfico semanal vai fechar às 21 horas de hoje, tá? Se fechar assim, eu acho que ele vai estar sinalizando, por enquanto, aí uma estabilização do preço mesmo nessa região, tá? Se o candle da próxima semana romper a mínima do candle dessa última semana e ele fechar assim, ou seja, se o candle da próxima semana rompeu 115 para baixo, aí pode dar uma operação short no gráfico semanal, tá? Então tem que ficar atento aí, mas por enquanto a gente só está especulando aí, porque nem fechar o candle fechou ainda, tá? A gente tem que falar dos eventos macroeconômicos, meus amigos. Esta semana vai ser uma semana aí de eventos aí relativamente importantes, tá? Na terça-feira nós vamos ter discurso do Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, às 9h30 da manhã, meus amigos. Esse evento, pessoal, é um evento ali do setor bancário dos Estados Unidos, tá? Uma conferência sobre a revisão do marco regulatório de capital para grandes bancos, que é organizado pelo Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, tá? E esse, pessoal, vai ser um discurso que vai ser observado com muita atenção pelo mercado, porque ele é o último discurso do Jerome Powell antes da próxima reunião de política monetária que vai acontecer lá no dia 30 de julho. Tá? Então o mercado está totalmente atento ao que ele vai falar. Ele vai fazer o discurso de abertura desse evento. Então, pessoal, se ele tiver que sinalizar alguma coisa, pode ser nesse evento, tá? Eu penso que o mais esperado aí é que o Jerome Powell mantenha a postura que ele já vinha tendo desde o último depoimento público dele no Congresso, que foi lá no dia 24 de junho, né, onde ele falou que a estratégia do Fed é esperar para ver se a inflação vai ser causada pela guerra comercial ou não, para saber se eles podem cortar juros
ou não, tá? E apesar de alguns membros do Fed aí terem sido aí mais falado abertamente sobre corte de juros em julho, como o Walter, né, e o Bowman, a postura do Fed ainda parece ser de corte de juros lá para setembro, tá? Mas vai ser muito interessante saber o que o Jerome Powell vai falar, pessoal, porque semana passada a gente teve dados de inflação ao produtor que vieram zero, tá muito abaixo ali da expectativa. O que será que o Jerome Powell vai falar disso, né? Porque nas últimas falas dele, ele falou que iria esperar os dados para ver. Até agora os dados de inflação, no geral, têm vindo aí mais fracos, tá? Então, talvez o Fed teria espaço para começar a cortar juros e o que a gente precisa para as criptomoedas dispararem de vez é de cortes de juros do Fed. Na quarta-feira a gente tem venda de casas usadas, não é um dado tão importante, eu acho que ele só impacta o mercado se ele vier muito diferente do esperado. Quinta-feira a gente vai ter pedidos iniciais do seguro-desemprego, PMI industrial de junho, PMI do setor de serviço e venda de casas novas, tá? Para mim o evento mais importante programado para essa semana para o mercado global é o discurso do Jerome Powell, se vai sair alguma dica ou não aí antes da reunião dele, tá? Antes da próxima reunião do Fed. E, consequentemente, da próxima decisão de juros, tá? Outra coisa importante, pessoal, que a gente tem para a próxima semana, meus amigos, temporada de balanço nos Estados Unidos, tá? A gente vai ter vários balanços importantes sendo divulgados aí ao longo dos próximos dias. Os mais importantes vão estar na quarta-feira, que vão ser os balanços da Alphabet, que é a Google, e da Tesla, tá? Que são aí duas big techs importantes que o mercado sempre está atento nos balanços dessas empresas. Os balanços delas costumam indicar aí como vai a economia dos Estados Unidos e os setores que mais têm trazido dinheiro para os Estados Unidos, que são os setores das big techs, tá? E a Tesla, pessoal, é importante até para quem investe em criptomoedas, porque quando sai o balanço dela, também sai ali quantos bitcoins ela tem guardado ali, né? A Tesla é uma empresa que comprou bitcoins, tá? Então, o mercado sempre fica atento para saber se eles não venderam ou se eles compraram mais, né? Enfim, o mercado vai estar atento ali a esses balanços na quarta-feira. Mas, no geral, pessoal, na semana passada a gente teve balanços que foram muito bons, tá? Os balanços têm vindo aí mostrando as empresas americanas fortes, tá? Os dados da última semana mostraram inflação caindo e economia forte, levantou a possibilidade de pouso suave, fez as bolsas americanas baterem novas máximas históricas. Em termos de análise de sentimento, pessoal, a gente está tendo aí uma queda agora do Bitcoin nessa noite de domingo. É normal aí perto da abertura, tá? Mas o long short ratio segue em 0,87 e o open interest tem subido aí nas últimas horas. Uma subida bem leve, tá? Mas tem subido. O que a gente vê aqui, olhando para o gráfico do Bitcoin, para os indicadores de sentimento, me desculpem, é que a gente tem a maioria das pessoas ainda apostando na queda do Bitcoin. Enquanto a maioria aposta na queda, existe uma maior probabilidade de ele ir para cima, tá? E para descobrir até onde ele poderia subir para tomar o dinheiro do pessoal que está apostando na queda, a gente tem que ver o mapa de calor. O mapa de calor mostra muita liquidez em dois pontos principais, 116 mil dólares até os 115.500 tem um bocado de liquidez. E agora a gente está com mais liquidez acima, ali na região dos 121 mil, 122 mil, tá? Então, a gente tem aí liquidez desses dois lados. Nas últimas horas o Bitcoin está ali abaixo dos 117, pode ser que ele busque ali no 116, tá? Mas como a maioria está apostando aí na queda do Bitcoin nesse momento e tem bastante liquidez ali no 121, eu diria que é possível que ele dê uma beliscada ali naquela região para tomar o dinheiro desse pessoal que está apostando alavancado na queda, tá? Então, se fosse para resumir ali o gráfico da análise de sentimento do Bitcoin, eu estou vendo mais sinais de alta do que de queda, mas uma alta leve ali para a região dos 121, 122 talvez, não tem sinais de nada além disso por enquanto, tá? A gente não tem padrões no gráfico aí por agora indicando alta, tá? A gente só tem que tomar um pouco de cuidado aqui, caso o Bitcoin rompa para baixo a região ali dos 115, aí ele pode formar um topinho duplo, aí pode ter uma pequena correção que poderia pegar as altcoins aí no pulo, tá? Mas por enquanto a gente ainda não teve isso, tá? E pessoal, não posso me esquecer de falar também de um evento muito importante para as criptomoedas que vai acontecer nesta semana, meus amigos. Pois é, tá? No dia 22 de julho, que vai ser a próxima terça-feira, o relatório exigido pela ordem executiva, conhecida como EO 14178, né? Que é EO 14.178, ele
será divulgado, tá? Mas ainda não tem uma confirmação oficial do horário, se vai ser na manhã, se vai ser na tarde, tá? A gente sabe que vai ser, que o prazo que está lá é até o dia 22 de julho, tá? Então, na próxima terça-feira a gente pode aí ter informações relevantes, tá? Para quem não sabe o que é essa EO 14.178, ela foi aí uma ordem executiva que foi emitida lá no dia 23 de janeiro de 2025, tá? Pelo presidente Donald Trump, logo após ele assumir ali a presidência. Essa lei aí, essa ordem executiva, não lei, né? Uma ordem executiva que ele criou, ela estabelece ali clareza regulatória para o setor de criptomoedas, tá? Ela proibiu também qualquer plano para criar ali as CBDCs, né? Que é a criptomoeda do Banco Central dos Estados Unidos. Então, ela barra isso, tá? Ele criou também um working group, né, que é uma força de trabalho ali de SEC, Tesouro Americano, Secretaria de Comércio, sobre a liderança do conselheiro especial de inteligência artificial e criptomoedas, que é o Davi Sachs, eu acho que é assim que se fala, tá, com o objetivo aí de mapear as regulações de criptomoedas existentes que afetam todo o mercado de cripto em um prazo aí de 30 a 60 dias, tá? E até julho de 2025, eles precisam entregar esses relatórios aí com as propostas legislativas e regulatórias, tá? Que vão incluir aí a criação de uma reserva nacional de criptomoedas, tá? Que aí incluem o Bitcoin e outras altcoins aí que eles já haviam prometido que iriam colocar. Uma das grandes expectativas para o setor de criptomoedas, pessoal, é que essa nova mudança e essa nova ordem executiva pode incluir recomendações para bancos acessarem mais facilmente infraestruturas de pagamento em stablecoins ou criptomoedas, tá? Então isso aí pode trazer bastante liquidez do sistema financeiro tradicional para o mercado de criptomoedas, para ativos como Bitcoin, Ethereum, protocolos de DeFi, tá? E também tem a questão da reserva de Bitcoin, pessoal, que ela vai ficar mais clara aí nesse evento que a gente vai ter na próxima terça-feira, tá? Essa proposta deve criar aí oficialmente uma reserva de criptomoedas para os Estados Unidos, né, que segundo eles aí seriam sem custos para o contribuinte, até agora foi aí por meio de confisco, tá? Mas é uma sinalização histórica aí, tá? E isso aí pode trazer também mais notícias aí de como eles vão acumular outras criptomoedas que eles promoveram, tá? Que eles prometeram. Isso pode levantar mais investimento institucional para o setor. Isso aí pode favorecer um comportamento de alta para as criptomoedas. Pode inclusive ser uma explicação de por que as altcoins estão performando tão bem nos últimos dias. Então o que vai restar para nós aí nos próximos dias é acompanhar o site da Casa Branca, ver o que eles vão estar falando sobre isso, tá? E por falar em altcoins, pessoal, a gente teve aí, aliás, um evento extremamente importante para a gente ter uma out-season, tá? A dominância do Bitcoin, de fato, rompeu para baixo aquele topo duplo que a gente tinha nos últimos dias, um topo duplo gigantesco. E a última vez em que a gente teve um topo duplo desse sendo rompido, pessoal, que foi lá em meados de novembro, final de novembro, as altcoins dispararam, tá? A gente viu várias altcoins aí dando lucros absurdos e agora a gente pode estar vendo isso de novo, tá? O alvo aqui para essa queda da dominância do Bitcoin está lá na região dos 58, ela agora está em 61 praticamente, tá? Então, assim, se a dominância do Bitcoin cair 2 pontos, meus amigos, isso representa uma valorização muito forte para as altcoins. Esse rompimento que aconteceu aí nos últimos dias, ele é maravilhoso para quem está apostando nas altcoins. Eu vou falar, inclusive, de algumas aqui que podem dar oportunidades de trades muito bons, como aquele da XTZ que eu comentei na sexta-feira. E, pessoal, vamos começar aqui pela análise do gráfico da Ethereum. O Ethereum subindo hoje, chegou a bater na máxima do dia, 3.824, lá na corretora Binance. E na minha visão, pessoal, a Ethereum rompeu para cima ali uma xícara, tá? Um padrão xícara com alvo, lá na região dos $5.300 aproximadamente. Então, o gráfico está dizendo que a Ethereum tem uma grande chance de subir até a região dos $5.300. E a gente vê aqui embaixo o volume de negociação também muito forte, confirmando aí esse rompimento, tá? Então a gente pode aí ter a Ethereum subindo mais aí nos próximos dias ou semanas. A tendência dela é de valorização
Solana, meus amigos, por enquanto não formou nenhum padrão gráfico novo, mas se a Solana conseguir romper os 187, ela vai formar um fundo duplo gigantesco no gráfico diário, com alvo lá nos 281. Então fiquem de olho, porque a Solana pode explodir de preço aí nos próximos dias se conseguir romper esse nível de resistência. E eu penso que se a dominância continuar caindo, ela vai acabar rompendo isso aqui. Na hora que romper, meus amigos, aí o preço explode de uma vez, tá? Outra criptomoeda importante, pessoal, a da Cardano. Eu tinha batido o alvo ali que a gente comentou na semana passada, né? Uma figura aí que eu até operei esse trade aqui da Cardano, tá? E atenção, pessoal, porque a Cardano pode também formar um padrão gigantesco como a Solana, meus amigos. E a Cardano, ela já está tentando aqui romper, tá? Se a Cardano romper para cima essa região aqui dos 87 centavos de dólares, ela vai formar um fundo duplo gigantesco aqui no gráfico diário. Se a gente fizer aqui uma projeção de alvo aqui para Cardano, meus amigos, a gente vê alvo ali na região de aproximadamente $1,45, tá? Ou seja, a Cardano pode quase que dobrar de valor se ela romper isso daqui. Então fiquem de olho, porque essa região dos 87 centavos é crucial, e com a dominância do Bitcoin caindo desse jeito, é bem possível que a Cardano faça esse rompimento, tá? Outra moeda importante, BNB bateu o alvo ali daquela bandeira de alta dos últimos dias, sem padrões gráficos novos. XRP rompeu o topo histórico e agora, pessoal, ela parece ter feito ali o pullback no topo histórico. XRP não tem resistências pela frente, tá? Então ela tem muito espaço aí para subir, vai depender só do mercado continuar de boa aí, sem eventos ruins para as criptomoedas acontecendo. Outra criptomoeda que a gente não pode deixar de falar, pessoal, Dogecoin, meus amigos. Dogecoin também parece estar nos últimos dias formando ali um fundo duplo gigantesco no gráfico diário. Hoje ela está subindo mais de 12%. E se a Dogecoin fechar acima dos 27 centavos hoje, às 21 horas da noite desse domingo, ela vai estar confirmando ali um fundo duplo com alvo lá na região de aproximadamente 45 centavos de dólares, meu amigo. Então a Dogecoin também pode quase que dobrar de preço aí nas próximas semanas, e ela já está rompendo, tá? Então Dogecoin pode estar dando uma boa oportunidade de trade. Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de falar é a Tron, pessoal. Tron andou caindo aí nos últimos dias, tá? Mas eu não tô conseguindo aqui ver padrões gráficos muito claros para ela por enquanto, tá? Token Tron, um dos gráficos aí mais difíceis que eu conheço, pessoal. Token Tron andou subindo aí, mas não tem um padrão gráfico muito claro. Avax, meus amigos, Avax está prestes a formar um gigantesco fundo duplo, mas para isso ela precisa romper para cima a região de aproximadamente 27 dólares, tá? Se a Avax romper os 27 dólares, ela vai estar formando um fundo duplo com alvo lá nos 47 dólares, meus amigos. A Avax aí também tá com gráfico legal. Aave, pessoal, precisa romper a região ali dos 330 ali para conseguir formar um pivô de alta. Por enquanto, ela não tem padrões gráficos novos, tá? Pessoal, uma outra criptomoeda aí que a gente tem que falar também, NIR, pessoal, NIR quase batendo ali o alvo daquele ombro, cabeça, ombro invertido que a gente avisou nas últimas semanas. O alvo dela está lá na região dos 3 dólares e 15 centavos aproximadamente. E se a NIR conseguir romper a região ali dos 3 dólares e 40, aí ela vai formar um fundo duplo gigantesco, tá? Então tem que ficar de olho aí no gráfico da NIR. E, meus amigos, tem uma moeda aí que está dando uma oportunidade gigantesca e quase ninguém está falando dela. É o Token Sui, pessoal. Se a gente for lá para o gráfico semanal do Token Sui, a impressão que eu tenho é que ela está prestes a formar e romper para cima uma flâmula, tá? Um padrão de continuação da alta. Por enquanto, pessoal, ela ainda não rompeu. Ela precisa romper a região ali de aproximadamente 4 dólares e 40 centavos ali para a gente poder confirmar esse padrão no gráfico semanal. Mas, meus amigos, olhem aqui, se a gente fizer uma projeção conservadora aí para Sui, caso ela rompa para cima essa flâmula, tá? Se a gente fizer uma projeção conservadora, pessoal, a gente vai ter um alvo para ela lá na região de aproximadamente 17 dólares e 12 centavos, tá? Agora ela está custando 3,80. Então fiquem de olho, porque isso daqui, meus amigos, se a Sui romper isso aqui para cima, ela pode subir aí 300% em questão de semanas ou meses no máximo, tá? Então fiquem de olho, porque a Sui tá com um gráfico aqui que pode formar um padrão muito promissor. Inclusive, pessoal, a gente vê que está entrando volume de negociação muito forte aí na última semana, tá? Então isso aqui é sinal de que ela pode romper isso forte. Se romper, meus amigos, aí a coisa fica interessante, tá? Outra criptomoeda importante que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, é o token Chainlink, meus amigos. Chainlink rompeu para cima, parece estar rompendo ali no gráfico semanal um fundo duplo, tá?
Olhem isso, pessoal. Chainlink rompendo aquele fundo duplo que a gente comentou e o alvo para ela está lá na região de 29 dólares, tá? Aproximadamente 29 dólares é o alvo aí para Chainlink, tá? Então Chainlink aí pode disparar nos próximos dias ou semanas. Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de falar, pessoal, Token Hype, tá? Ah, Tainan, o Token Hype, você falou dele na semana passada, ele praticamente não subiu, ele tá meio parado. Pessoal, esse movimento aqui do Token Hype tá parecendo um movimento de pullback, tá? Que é quando você rompe o padrão, ele volta, retesta para pegar a força e continuar. O alvo para o Token Hype está lá na região dos 76 dólares aproximadamente, pessoal. 75, tá? Eu tinha falado errado aqui, 75. Ela agora está 46. Se ela buscar esse alvo aí, meu amigo, é quase que dobrar de valor. Tá? Então, olho no token Hype, porque é um token que tem fundamentos muito bons, é uma corretora descentralizada, ele é um token de governança de uma corretora descentralizada que está crescendo bastante, que está tendo muita demanda pelo token de governança dela, e nesse cenário aí de out-season que parece estar vindo, é um token que pode se valorizar forte, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, a Gabar, tá? A Gabar também tinha rompido ali para cima um padrão forte ali de fundo duplo, né? E ela continua, na minha visão, nesse cenário, tá? Rompeu um fundo duplo ali com alvo na região dos 42 centavos. É outra criptomoeda aí que tem muito espaço para subir. E uma outra criptomoeda importante aí nesse momento que eu não posso deixar de falar, pessoal, é o Token Mantra, meus amigos. Token Mantra havia sofrido um colapso terrível ali no mês de abril, né? A gente até fez uma live aqui no dia em que isso aconteceu, tá? E hoje, pessoal, esse token chegou a subir mais de 50%, tá? Uma subida muito forte aí que está acontecendo. E, pessoal, das notícias aí que eu encontrei de justificativa para isso, a principal é que ela foi listada em algumas corretoras coreanas grandes, tá? Upbit e algumas outras. Uma coisa que muita gente notou, pessoal, é que o volume de negociação do Token Mantra, ele subiu aí 71% nas últimas horas, tá? Ele atingiu mais de 95 milhões de dólares, tá? Pode ser que alguém grande está comprando aí o Token Mantra depois daquele desastre que aconteceu lá em abril. Eu particularmente não vejo aqui um padrão gráfico no Token Mantra nesse momento, tá? Isso aqui tá com uma cara de pump, mas pode ser alguém grande aí comprando, já sabendo de alguma notícia boa aí que vai vir, tá? Tô recomendando comprar esse token? De jeito nenhum, viu, pessoal? Essa criptomoeda aqui é uma moeda que eu não compro, tá? Dado o que aconteceu lá, o escândalo que a gente teve lá no mês de abril, né? Isso aqui queimou bastante a confiança, tá? E nem sei se ela consegue recuperar ali o valor que ela tinha. Ela valia ali na casa dos... Ela chegou a valer mais de 8 dólares, hoje ela vale 34 centavos, né? Eu não teria coragem, mas uma das explicações aí pode ser essa listagem aí em grandes corretoras que está ocorrendo depois dela passar por todo esse sufoco aí nos últimos meses, tá? No mais, pessoal, irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de domingo, uma excelente semana e bons negócios. Até mais. Tchau, tchau.